voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Amém. Amém. Queridos, como foi anunciado aqui pelo dirigente do culto dessa noite, o irmão Rafael, esse é um culto especial, ele é um culto que a gente usa de preparação para o nosso retiro que está por acontecer, um retiro que se chama Imersão Total. Então a mensagem desse culto, juntamente com a mensagem do culto de domingo que vem pela manhã, são mensagens que são pré-requisito para quem pretende ir nesse retiro. Existem algumas coisas que vocês precisam entender no que diz respeito à sua vida espiritual, ao mundo espiritual de uma maneira geral. Entretanto, meus irmãos, essa mensagem não é só para quem vai para o retiro, é uma mensagem bíblica que é oportuna para a sua vida essa semana, independente da circunstância que você está vivendo. Hoje nós vamos falar sobre presença de Deus e sobre o extraordinário que acontece diante da sua presença. O texto que nós lemos envolve um objeto chamado Arca da Aliança. Quem aqui sabe o que é a Arca da Aliança? Levanta a mão. Boa parte aí da igreja conhece bem do que se trata. Quem aí viu o primeiro filme do Indiana Jones, né? Conhece bem também, o Caçadores da Arca Perdida, é uma referência a essa arca. E o que era essa arca? Irmãos, quando Deus deu a lei para Moisés e mandou que ele construísse uma tenda no deserto, um tabernáculo, entre os móveis que compunham esse tabernáculo existia um que era o mais importante. Um caixote de madeira, forrado de ouro por dentro e por fora, com uma tampa muito especial, com 2 querubins com as asas apontadas para dentro. E dentro desse caixote existiam algumas coisas que eram provas, evidências ou testemunhos de que Deus havia agido na terra, no meio daquele povo. Dentro desse caixote estava guardado simplesmente as tábuas dos 10 mandamentos. Estava guardado ali um pouco do maná, o pão que desceu do céu, estava ali como relíquia. E a vara de Arão, que havia florescido depois de muito tempo seca, num momento de prova espiritual diante do povo. Provas específicas estavam guardadas dentro dessa caixa. E essa caixa, ela não representava qualquer coisa sem importância. Essa caixa representava simplesmente a presença de Deus. Essa caixa, ela era guardada no lugar mais sagrado dentro do tabernáculo, um lugar chamado Santo dos Santos. E a história dessa caixa, dessa arca, ela está relacionada a vários momentos da história do povo de Israel. Quem aí faz parte da minha roda de leitura da Bíblia no domingo pela manhã, sabe que a gente sempre conversa a respeito disso. Essa caixa, essa arca da aliança, ela foi perdida em determinado ponto lá do Antigo Testamento, e até hoje ela se encontra desaparecida. Embora algumas pessoas dizem saber onde ela está, existem muitas especulações, pesquisas arqueológicas, é algo que movimenta muita gente até hoje no mundo, é dizer aonde está essa arca. Mas, meus irmãos, para o tempo do Novo Testamento, ela não tem mais a mesma importância. Por quê? Porque nós recebemos algo muito maior do que uma representação da presença de Deus. Nós recebemos o próprio Cristo, que é Deus encarnado. Entretanto, tudo isso que foi registrado, que ficou lá na história, é um grande ensino para a gente. Por quê? Porque essa arca da aliança, meus irmãos, ela não só representava a presença de Deus, mas ela manifestou em vários momentos essa presença. Deus não cabe dentro de uma caixa, como Deus não cabe dentro de um templo feito por mãos humanas, mas Ele escolheu que a presença dEle se manifestasse diante dos homens, a partir desse objeto que representava. Os querubins ali por cima, representando como tem querubins ao redor do trono de Deus. Nós já estudamos recentemente, num culto de domingo, a respeito do trono de Deus, em 2 mensagens. Toda essa representação
era para que Deus se manifestasse diante do povo, a ponto de Deus falar assim: olha, Moisés, você vai construir essa arca, e eu vou falar com você a partir dessa arca. E coisas tremendas aconteceram. Quando essa arca foi colocada dentro dessa tenda, desse tabernáculo, meus irmãos, a glória de Deus encheu aquele lugar, de tal forma que nem o próprio Moisés conseguia ficar dentro. O povo do lado de fora viu uma nuvem espessa, como uma coluna, descer sobre o tabernáculo, porque a arca da presença de Deus estava ali. Isso se repetiu, muito parecido, quando o templo de Salomão foi construído. Eles vieram trazendo a última coisa para entrar no templo feito, era a arca. Quando os sacerdotes vieram carregando essa arca, que entraram com ela e colocaram ela no seu lugar, a glória de Deus se manifestou de forma física, meus irmãos, de tal maneira que os sacerdotes que estavam ali não conseguiam permanecer de pé. As histórias são muitas ao longo do Antigo Testamento. É, por exemplo, carregando a Arca da Aliança, que o povo entrou na Terra Prometida. E quando chegou diante do Rio Jordão, o rio simplesmente parou como se tivesse ali uma represa invisível. E eles puderam atravessar aquele rio. Por quê? Porque a presença de Deus estava se manifestando ali. Às vezes o povo pegava a arca e usava de forma desrespeitosa. E a presença de Deus, meus irmãos, embora ela seja maravilhosa, embora a presença de Deus nos traga descanso, a Bíblia ensina a respeito disso. Embora a presença de Deus, a Bíblia diga que há delícias perpetuamente, eternamente na presença de Deus, ela também é algo muito perigoso. Esse é o assunto que a gente vai tratar no nosso segundo pré-encontro. Primeiro culto de preparação é para eu convencer você a ir no retiro. O segundo é para eu convencer você a não ir no retiro. Segunda mensagem, próximo domingo pela manhã, eu vou falar para vocês o perigo da presença de Deus. Mas por enquanto eu quero que você apenas saiba que o povo chegou a pegar a Arca da Aliança e levar para a guerra. Só que os caras que fizeram isso, pensa nos líderes totalmente errados. Gente promíscua, gente que roubava o povo e de repente achou que a presença era um amuleto, que eles poderiam levar para um lugar para onde eles quisessem. E eles morreram na guerra, obviamente. Aquela arca foi levada para um povo pagão, idólatra, e ali aquele povo começou a sofrer diante da presença de Deus. Colocaram num templo de um ídolo gigantesco, um tal de Dagon, um deus peixe, que era adorado ali na antiguidade. E de repente aquela estátua, ela caiu, as mãos se quebraram, a cabeça foi partida. O povo daquela região começou a ter um tipo de úlcera terrível, até que eles devolveram a arca, colocaram em cima de uns carros de boi, e os próprios bois levaram de volta. Irmãos, o texto que nós lemos, ele acontece logo depois de uma tragédia. Davi entendendo o poder da presença de Deus, e que coisas extraordinárias aconteciam diante da presença de Deus, ele resolve trazer a arca para ele, para Jerusalém. Só que ele faz tudo errado. Ao invés dele olhar na Bíblia e ver como a presença de Deus devia ser carregada, que era no lombo dos sacerdotes, deles colocando aquelas varas nas argolas do lado da caixa e carregando, tem todo um simbolismo em cima disso. Ele faz igual os feiticeiros lá da outra nação tinham feito, colocou em cima de um carro de boi. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que os bois tropeçaram, a arca começou a escorregar, e um tal de Uzá, coitado, desavisado, foi lá e botou a mão na arca. E ele foi fulminado na mesma hora, ele morreu imediatamente. Porque a presença de Deus não é de qualquer maneira. Mas, como eu disse, é o assunto do próximo dia, né? Davi ficou com medo de trazer para ele. E ele mandou botar na casa de um cara chamado Obed-Edom. E aí o texto que nós lemos é a respeito disso. A gente não sabe quase nada a respeito de Obed-Edom. Eu acredito que ele recebeu essa caixa com certo medo, né? Até hoje tem gente que acha que ela é radioativa e bobagens desse tipo, não é? Mas a verdade é que dentro da casa de Obed-Edom, uma coisa extraordinária aconteceu. O cerne dessa mensagem é você entender que na presença de Deus, coisas extraordinárias acontecem.
o texto diz para a gente que a casa desse tal de Obed-Edom, ela prosperou. E se você continua lendo o texto um pouquinho mais para frente, você vai ver que a notícia chegou até Davi. E Davi resolveu que ele tinha que levar a arca para ele. Ele mudou de ideia e resolveu agora fazer a coisa certa. Mas o fato das pessoas terem notado, eu percebo que a casa de Obed-Edom ter prosperado, toda a sua casa, é que algo de muito visível começou a acontecer. Você já viu algo prosperar visivelmente? Eu me lembro quando meu pai morava do lado da minha casa, que ali do lado da varanda nasceu um pé de tomate. Eu não sei se ele foi plantado ou se ele nasceu acidentalmente. Você lembra, pai? Eu acho que ele nasceu acidentalmente ali, sabe? Quando você pica alguma coisa, cai ali alguma semente. Nasceu um pé de tomate, que foi o pé de tomate mais diferente que eu já vi na vida. Os tomates que brotavam ali eram tomates tão bonitos e vistosos. E dava tanto tomate, e ele já nasceu na beirada da grade, então ele foi se apoiando, foi tendo firmeza, foi crescendo, foi ficando tão espantoso. E deu tomate por tanto tempo, que eu lembro dele até hoje. Eu estou falando de um pé de tomate. Imagina uma casa inteira com a presença de Deus manifesta dentro, ao ponto das pessoas ao redor se surpreenderem e levarem o assunto para o rei. Quanta coisa extraordinária não tinha acontecido dentro da casa de Obed-Edom. Eu não sei se ele começou a ganhar dinheiro, foi lá e fez um puxadinho, mudou a fachada da casa. Eu não sei se a mulher dele não tinha filhos, passou a ter, não sei. Mas muita coisa aconteceu, meus irmãos, a ponto disso ficar registrado dessa maneira e chamar a atenção das pessoas que foram contar para o rei Davi. E o rei Davi fica espantado ao ponto de querer de novo trazer a arca para ele. E essa é uma outra parte da história. Eu quero que você se lembre disso, da casa de Obed-Edom. E que na presença do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Esse não foi o único exemplo da Bíblia. Ao longo de toda a Escritura, até durante o Novo Testamento, nós vemos que onde a presença de Deus ela se manifesta, ela se torna conhecida diante dos olhos das pessoas, coisas maravilhosas acontecem. E não só nas histórias da Bíblia, meus irmãos, mas eu vejo isso ao longo de toda a história da igreja, especialmente na história mais recente, os últimos 200 a 300 anos, quando começaram a surgir avivamentos ao longo da história. Essa palavra avivamento, ela é muito mal entendida e, infelizmente, muito mal usada. Irmãos, às vezes eu vou ministrar em alguma igreja, eu vou levar a palavra, o dirigente vira e fala assim: boa noite, geração do avivamento. Aí eu fico olhando assim, né? Nem é. Irmãos, quando a gente estuda a história de avivamentos que aconteceram no passado, a gente tem um certo cuidado de usar essa palavra de qualquer maneira. Eu estou falando de situações como a Rua Azusa, que numa só noite, uma parede inteira ficou cheia de muletas e cadeira de roda e prótese de gente que foi curada. Em uma só noite. De gente que de repente, tomada pelo poder de Deus, que nunca tinha mexido no instrumento na vida, de repente tocou todos os hinos no piano de uma hora para outra, simplesmente porque foi cheio do Espírito Santo. Eu estou falando de lugares onde pessoas foram tão impactadas pela presença de Deus, que multidões se converteram, a ponto do chão do lugar tremer, tamanha presença do Senhor naquele ambiente. Irmãos, eu conheço histórias de avivamentos, como por exemplo uma que aconteceu aqui na América Central, nos anos 90, que até a natureza começou a reagir, tamanha presença de Deus naquele local. Você começa a ver as coisas acontecendo no relato das pessoas, parece que é algo simplesmente na esfera espiritual, tipo, um tanto de gente que era bêbada, abandonar a bebida, as cadeias da cidade fecharem porque não tinha mais quem prender, e de repente igrejas irem abrindo, e as pessoas começarem a mudar a sua vida. Até aí você fala, tudo bem, legal, consigo imaginar. Só que essas pessoas começaram a plantar, e os legumes que eles plantavam estavam melhor do que o tomate lá da história que eu contei, sabe? Eu vi fotos, meus irmãos, de legumes de tamanhos imensos, de vir gente de outros países, da Europa, dos Estados Unidos,
para tentar entender o que estava acontecendo. Gente que estuda a fundo técnicas agrícolas para tentar ver o que eles estavam fazendo. Não, a gente ora e Deus mostra para a gente como é que tem que fazer. O avivamento nas ilhas Fiji era um local que estava tomado pela pobreza, sabe? O próprio mar não tinha mais peixe ali naquela região. E de repente, quando o avivamento veio, meus irmãos, foi algo tão extraordinário que de repente o local ficou cheio de peixes, cardumes e cardumes voltaram a viver naquela região e aquele povo passou a ser próspero. Irmãos, eu já encontrei na vida real com alguns velhinhos que andaram por esses avivamentos. Eu encontrei um senhorzinho de idade lá na Colômbia que participou de um avivamento em que ele viu mortos ressuscitarem, que ele mesmo operou ressurreição pelo telefone. Bota o defunto aí na linha. Ele pegou e deu um comando e o cara voltou à vida. De gente que andou sobre as águas, meus irmãos. Eu conheci um que conviveu lá, que foi, na verdade, uma das principais figuras de um avivamento que aconteceu nos anos 90 na Argentina. Irmãos, que coisa tremenda, cada história deles contando. De ginásios e ginásios irem se enchendo de pessoas. Não era para um pregador famoso, um cantor famoso, não. Era para ouvir a palavra de Deus, tamanha sede que se tinha. Do povo, quando acabar o culto, tinha que sair para entrar outra multidão que estava em fila num ginásio, para milhares de pessoas, e eles terem que ir no banheiro tirar, porque tinha gente escondida dentro do banheiro para ficar para o próximo culto. De palavra, meus irmãos. Um dos maiores sinais de avivamento, de manifestações da presença de Deus, é a quantidade de pessoas que se converte. Irmãos, no país de Gales, uma transformação profunda aconteceu no início do século passado. As igrejas tinham culto o dia inteiro. Chegava o momento do campeonato nacional e de repente não tinha jogo, porque a torcida não foi, estava todo mundo na igreja. Mas jogo nem é pecado, não é, mas o povo estava com a sede tão grande. Há relato de gente no meio do jogo caindo no poder, meus irmãos. As pessoas diziam que Deus tinha se mudado para o país de Gales. Você entende por que eu não falo boa noite, geração do avivamento? Avivamento é algo que nós estamos buscando. Existe uma definição que eu aprendi com o pastor Elismar a respeito do que é avivamento, que está baseado lá em Abacuque 3, que é avivamento é Deus vindo. A presença de Deus começa a aumentar em um determinado ambiente. E meus irmãos, o que isso tudo tem a ver com o que a gente vai viver daqui a 2 semanas no Imersão Total? Vou explicar para vocês. Algumas vezes, essa igreja para tudo, para se dedicar em buscar a presença de Deus. E coisas extraordinárias acontecem diante da presença. É por isso que a gente continua fazendo. Irmãos, ao longo dos anos nós fomos colecionando histórias as mais loucas que nós vivemos, simplesmente por parar um finalzinho de semana, meus irmãos, chegar lá na sexta, voltar no domingo, buscando a presença de Deus e Deus se manifestando no nosso meio. Vão desde casamentos que foram restaurados, famílias que estavam passando por grandes crises foram reestabelecidas. Pessoas que foram chamadas para entrevista de emprego na semana seguinte, perdi as contas no decorrer de tantos retiros que nós fizemos. Pessoas que estavam com seus ministérios, às vezes, totalmente desesperançados, pastores que tinham desistido e de repente foram para lá e começaram de novo a sua vida com Deus. Curas, então, nem se fala, meus irmãos. Quantas e quantas pessoas, eu me lembro de uma senhora que foi para lá de muleta e voltou aqui saltando na presença do Senhor. Conheço ela até hoje, e quiser ir lá perguntar, é verdade, meus irmãos. Existe um pastor aqui no bairro, o pastor Francisco, muito conhecido aí de vários dos irmãos, que eu convidei ele para ir, ele foi participando do Imersão, quando chegou lá pelas tantas, no domingo pela manhã, eu vi ele de bermuda, né? Eu vi uma mangueirinha, dobrando assim, fazendo a curva para cada bermuda no joelho, e ele percebeu que eu tinha olhado, aí ele veio conversar comigo, e ele falou assim: pastor, eu estou com uma sonda na bexiga há vários e vários meses, eu preciso fazer uma cirurgia na minha próstata, só que a cirurgia, nunca que ela é liberada, e eu quero que você ore agora por mim, para que eles liberem logo essa cirurgia,
Aí eu falei, meu irmão, olha onde você está, eu vou orar para que você seja curado. Se Deus não quiser te curar, eu vou pedir assim, se o Senhor não quiser curar, tem propósito nisso, que libera a cirurgia, mas aqui nesse ambiente, eu vou orar para que você seja totalmente curado. Aí ele, amém, eu creio. Aí eu peguei o óleo, botei a mão na barriga dele, né, que não ia botar lá na bexiga, sujei a camisa dele de óleo, né, ixi, agora já era. E orei, meus irmãos. Esse homem começou a se sentir melhor, chegou em casa. Ele teria que ter trocado aquela mangueira, que tem que trocar de tempos em tempos, né? Ele teria que ter trocado na sexta. Aí ele falou, não vou, eu vou lá para o retiro e na segunda eu vou trocar. Quando foi na segunda-feira, ele pensou, peraí, o homem de Deus orou por mim, deixa eu fazer esses exames. Pagou, foi lá e fez os exames e não detectou mais nada. Ele viu que tinha sido curado. Tirou aquele trem naquela semana mesmo, no culto de quarta-feira, que a gente estava aqui reunido para dar os testemunhos, ele veio aqui com a camisa manchada de óleo, só para poder contar o que Deus tinha feito, meus irmãos. E aí o que aconteceu? Meses e meses depois, chegou a data da cirurgia, que ele nem precisava mais. Mas ele tipo assim, vai que por via das dúvidas, né? Eu que fiz os exames, deixa eu ver. Foi lá, fez os exames de novo, internou, botou a roupa, quando foi entrar na sala de cirurgia, o médico chamou. Rapaz, estou vendo aqui seus exames, você não tem mais nada não. Não sei o que aconteceu, mas a sua próstata está do tamanho certo, não tem indicativo nenhum. E ele veio aqui e contou isso de novo para a gente, meus irmãos, com toda alegria. Agora o testemunho que mais me alegra contar, que toda vez eu tenho que contar essa história, né? Eu já fui ali falar com o Fernando, calma que hoje eu não vou pedir para você ir lá em cima. O Fernando falou, nossa, já me deu um frio na barriga. Irmãos, é a história do nascimento do Caleb, que está lá atrás, né? Na sala que estava ali, agora há pouco. O Caleb já está com que idade mesmo? 8 anos. Irmãos, Andressa e Fernando foram para um retiro, não era ainda imersão, era o que a gente fazia antes dele, mas basicamente a estrutura de funcionamento é a mesma. E eles estavam casados há 12 anos, estavam tentando ter filhos há muitos anos, sem conseguir ter. E a nossa igreja estava orando por isso. Eu me lembro que a minha mãe orava bastante a respeito disso. Ela tinha uma lista das mulheres que queriam engravidar, e ela estava sempre orando por isso. E nada, meus irmãos, até que eles conseguiram ir para o retiro. E foi algo extraordinário, o nível da presença do Senhor ali naquele ambiente. Fernando teve uma visão, né, Fernando? Ele viu uma criança nos braços dele, olhando para ele, com o rosto brilhando. Deixa eu falar uma coisa sobre visão no imersão. Visão lá é mato, meus irmãos. Um monte de gente que nunca teve visão na vida, chega lá e já começa a ter, tanto dormindo, que a gente ora para vocês terem sonhos proféticos, quanto acordado, de olho aberto. Eu me lembro, por exemplo, abrindo um parênteses na história do Caleb, né? Eu me lembro de um desses que no final, meu irmão chegou para mim e falou assim, você está vendo essa nuvem de glória aqui? Aí eu, não. Aí virou para a Dailane, você está vendo essa nuvem de glória? Ela, eu estou. Aí ia para o outro, você está vendo? Não. Você está vendo? Eu estou. Um monte de gente vendo. Teve uma vez, inclusive, que a gente trouxe ela junto. Que chegamos aqui no culto, o pessoal que nem tinha ido começou a ver uma nuvem de glória. Não era maquininha de fumaça não, tá? Nem tinha isso naquele dia. Irmãos, voltando ao assunto, o Fernando teve uma visão. Lá ele também recebeu uma palavra profética de um dos irmãos da nossa equipe. E a palavra dizia o seguinte, em 30 dias você vai estar com um teste de gravidez positivo na mão. E aí, meus irmãos, depois de 12 anos tentando nada, na terça-feira, agora acertei, na terça-feira, irmã Andressa engravidou. E o Caleb já está aí com 8 anos de idade. Irmãos, é muito específico para dizer que foi uma coincidência. E a quantidade de casos e história que nós temos. Mas por que isso acontece? Isso eu quero contar para vocês. Eu vou resumir, vou falar 7 coisas rapidamente, que atraem a presença de Deus, que a gente faz lá, mas a última não acontece lá, tem que acontecer aqui. Parece esses videozinhos de internet, né? Vou te falar 5 coisas e a última para prender a pessoa, mas não é não. Eu vou falar 7 coisas para vocês, mas a última é um pré-requisito. Ninguém pode chegar lá sem ter vivido isso. Então eu vou falar aqui brevemente para vocês, por que isso acontece. Número 1.
Deus se aproxima daqueles que invocam o seu nome. Está lá no Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Irmãos, o nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Entretanto, ele manifesta a sua presença em ambientes onde pessoas chamam por ele. E não só isso, Jeremias 29, 13 diz, versículo muito conhecido do povo evangélico: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, não é só com 10% do seu coração, não é com 30% do seu coração, é com todo o seu coração. O problema é que aqui fora, aqui no mundo corrido, no dia a dia, você vai buscar a Deus e tem um monte de distração. Você não consegue buscar de todo o seu coração. A gente está aqui no culto, já tem gente se coçando para pegar o celular, já tem gente preocupado com o horário, já tem gente preocupado com o que vai fazer quando chegar em casa. Irmãos, ali naquele ambiente, nós ficamos sem relógio e sem celular, totalmente desligado do mundo aqui fora, para buscar o Senhor com todo o nosso coração. O coração fala de emoções, fala da nossa alma, dos nossos pensamentos. E não só isso, tem gente buscando ao Senhor num quartel de guerra. Essa turma toda que está em pé aqui hoje, mais alguns que não estão aqui, eles simplesmente ficam 24 horas por dia invocando o nome do Senhor, clamando por vocês. Simplesmente você está tipo, eu vou almoçar agora, e você está lá comendo o seu almoço. Vai ter gente lá orando por você naquele momento, invocando o nome do Senhor pela sua vida. Aí você está lá dormindo, 3 horas da manhã, no melhor do seu sono. Tem gente orando por você naquele horário, e eles só vão parar quando chegar a turma de 3 às 4. Perdão, de 4 às 5, né? De 3 às 4 é nesse horário, de 4 às 5, 24 horas por dia tem gente invocando o nome do Senhor pela sua vida. Por isso eu te afirmo, é impossível que não aconteça nada. É possível você sair reclamando, é possível você sair e ter a sua vida do jeito que você quiser. Sim, Deus te dá liberdade, mas que não vai acontecer nada é impossível, meus irmãos. Porque perto está o Senhor daqueles que o invocam, dos que o invocam em verdade. É o que o texto diz. Então, esse foi o número 1. Número 2, Deus se aproxima dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18 diz exatamente isso. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Então presta atenção, você não está numa igreja de coach. Você não vai chegar aqui e ouvir de algum pregador que você é o ponto fraco de Deus, que Deus vai te dar vitória naquilo que você vai fazer, se eu nem sei o que você vai fazer. Eu não estou aqui para te botar para cima, eu estou aqui para te dizer a verdade. E se tem uma coisa que você vai ouvir lá no Imersão, quando você estiver lá, são verdades a respeito da sua vida. E sabe quem você é? A Bíblia diz que até as nossas melhores obras diante do Senhor são como trapo de imundícia. Você vai para lá para a gente botar o dedo na ferida mesmo, para jogar na sua cara coisas terríveis que você faz, que você pensa que você devia fazer e não está fazendo. Então, imagina um ambiente onde você vai se quebrantar, um ambiente onde você vai ser desafiado a quebrantar o seu coração em todo o tempo. E aí a gente chega no 3, que tem muito a ver com isso. Deus se aproxima dos que se arrependem de verdade. Um versículo também muito conhecido, especialmente de nós aqui, é aquele lá de Tiago 4, que diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você se achega a Deus e Ele se achega a você. Só que esse texto mostra como é que você se achega a Deus. E você não se achega a Deus simplesmente de qualquer maneira. Você se arrepende. O texto diz: alimpai as mãos, pecadores, chorai. Transforme o vosso riso em tristeza. E chorai pelo quê? Pelos seus pecados. Uma mudança de mentalidade que te leva às lágrimas, e não só isso, mas uma mudança de comportamento. Isso atrai a presença do Senhor. É por isso que pessoas no passado viveram grandes avivamentos, porque eles quebrantaram o coração, invocaram o nome do Senhor. Então vamos lá,
Parte 4. Deus se aproxima dos adoradores. Salmo 22, 3 diz: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E pensa num lugar onde o Senhor vai ser adorado. Antes de você chegar aqui, já tinha gente adorando ao Senhor e orando ao Senhor, preparando esse ambiente, porque para que quando você chegasse aqui nesse culto, a presença de Deus já estivesse enchendo esse ambiente, se manifestando nesse ambiente. É muito conhecido dos irmãos a história de Paulo e Silas, lá no livro de Atos, quando eles estavam na prisão, lá em Atos 16, e de repente acontece um terremoto e eles são libertos milagrosamente. As pessoas usam muito a frase, é porque o louvor liberta. Mas presta atenção, não foi o louvor que libertou, foi a presença de Deus. Ele se assenta no meio dos louvores do seu povo. Então é um fim de semana adorando ao Senhor. Até quando a gente não está cantando, meus irmãos, a gente bota uma música lá para tocar e a gente fica adorando ao Senhor em pensamento, enquanto a gente anda, o tempo todo nós estamos adorando ao Senhor naquele ambiente. Número 5, Deus se manifesta quando o povo se reúne. Há uma promessa do Senhor lá em Mateus 18, verso 20, quando o próprio Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, meus irmãos, algumas pessoas tentam pegar esse texto e tentar reduzi-lo ali simplesmente ao contexto imediato, que Jesus estava falando da autoridade da igreja e tal. Irmãos, presta atenção no que ele está dizendo. Ele diz que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. A presença dele se manifesta no meio do povo dele mesmo, isso é real. E a promessa é: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali no meio deles. Ele está falando da presença manifesta, ele não está falando simplesmente da onipresença dele. Eu quero que você pense, por exemplo, ali do outro lado da rua, onde estão aqueles carros. Tem alguém reunido ali em nome de Jesus? Não tem? Quem está reunido aqui em nome de Jesus, dá um glória a Deus bem forte. Há mais presença do Senhor aqui dentro do que ali. Você entende a lógica, como essas coisas funcionam? E onde está a presença do Senhor, coisas extraordinárias acontecem, meus irmãos. Número 6, e tem muito a ver já com o 7. Deus se aproxima daqueles que o temem. Salmo 25, 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Existem pessoas que estão servindo ao Senhor de forma leviana. A gente deve ser leve, mas não leviano. As pessoas vão perdendo o temor de Deus. Eu convivo muito com crentes no decorrer da minha vida, e eu vejo pessoas tanto servindo ao Senhor de forma muito reverente, quando gente totalmente irreverente na presença do Senhor. E reverência, eu não estou falando de dançar na presença de Deus. Isso é reverência. E reverência, a pessoa muitas vezes está em pecado e fingindo santidade e mentindo para dizer que tem uma vida que na verdade não tem, porque perderam completamente o temor do Senhor. Eu vejo pessoas simplesmente verem coisas extraordinárias acontecerem e saírem dali e continuarem exatamente do mesmo jeito, na sem vergonhice de suas vidas. Então, meus irmãos, a intimidade do Senhor está reservada para aqueles que têm o temor do Senhor, o quanto você teme ao Senhor. E aí a gente chega no último, que é o ponto mais importante. Deus vem para ficar nos que o obedecem. E para esse ponto eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 14. João 14, 21. Esse é um ponto que precisa acontecer com todo mundo, antes, e não é sobre imersão, é sobre eternidade.
A palavra do Senhor nos diz assim em João 14, a partir do verso 21. É Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém. Jesus está falando de uma manifestação da sua presença, que está reservada para um tipo específico de pessoas que o amam a ponto de o receber. Porque tem muita gente que diz que ama, que canta que ama, que diz que é servo do Senhor, mas não serve para nada. Que diz que ama, mas Jesus disse qual é a linguagem de amor dele. Não é simplesmente você dizer que ama, é você obedecê-lo. A maneira como Jesus sabe que você o ama é quando você o obedece, meus irmãos. Do que ele está falando aqui? Ele diz que essa pessoa que o ama a ponto de obedecê-lo é alguém que o Pai e ele, Jesus, vem até essa pessoa e não simplesmente se manifesta a ela, mas faz dessa pessoa a casa dele. Ou seja, o Pai e o Filho vêm na pessoa do Espírito Santo e passa a morar na vida dessa pessoa. É alguém, meus irmãos, que não é simplesmente alguém que viu a presença de Deus se manifestar. O povo de Israel viu várias vezes. É alguém que a partir desse momento começa a carregar a presença dentro de si. Jesus está descrevendo uma coisa que lá em João 3 ele vai chamar de novo nascimento. É um momento em que a pessoa ainda não foi salva por Jesus e de repente, a partir desse momento, ela nasce de novo, ela se torna uma nova criatura e Deus passa a morar dentro dela e concede a ela salvação. E meus irmãos, isso é um ponto importantíssimo, você sabe por quê? Porque você pode aprender tudo isso que eu estou dizendo para você e ainda assim ir para o inferno do mesmo jeito. Eu converso muito isso com alguns missionários, sabe? Porque algumas pessoas pensam que missões se resume a fazer a obra assistencialista, a dar uma cesta básica, a dar um socorro médico. A gente tem que dar isso mesmo. Faz parte do demonstrado amor, mas não adianta nada. A pessoa está com a barriga cheia a vida inteira e no final ir para o inferno. E a pessoa até sair de situação de vulnerabilidade, eu dei curso de pobreza, contra a pobreza, para a pessoa aprender a lidar com finanças, eu dei curso para aprender a lidar em família, casamento, etc. A pessoa chega no final da vida, teve um casamento legal, teve uma vida financeira bacana, e foi para o inferno do mesmo jeito. Porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E meus irmãos, tem muita gente que vive dentro de igreja evangélica, que prega a salvação pela graça, que prega simplesmente a Bíblia, mas parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque acha que ser evangélico vai fazer você ir para o céu. Que acha que por ser membro de uma igreja ou ser batizado numa igreja é suficiente para que você vá para o céu, e não é isso que Jesus ensina. Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, você tem certeza para onde você iria? Antes de eu viajar para o Marajó, no mesmo dia, antes de ir para o aeroporto, eu tive que passar num velório da minha prima Alessandra, amiga de infância, amiga da adolescência, e deu um câncer nela, e chegou um momento que o médico falou assim: nós damos no máximo 2 meses de vida. Aí eu pensei, 2 meses, eu vou passar 1 mês fora, será que eu ainda vou ver a minha prima? Irmãos, não deu nem 1 semana, a Alessandra morreu. E eu estava ali diante do caixão, falando para os meus primos, falando para os meus tios, para outras pessoas que estavam ali daquela igreja. E eu falei assim: olha, vai chegar um momento que eu vou estar deitado nesse caixão. E vocês vão estar falando a meu respeito. Vai ter um momento que talvez seja o contrário, seja vocês deitados aqui no caixão, e nós vamos estar aqui falando a respeito de vocês. Ela só foi primeiro, ela só foi na frente.
a gente não sabe quando vai ser. Querido, se Jesus não voltar antes, uma certeza que você precisa ter na sua vida é que vai chegar um momento em que essa vida aqui vai acabar e as chances que você tem de acertar a sua vida com Deus simplesmente vão ter encerrado. E você vai ser colocado diante do Senhor. E você vai dizer o quê? Olha, eu recebi Jesus como meu Salvador e Ele transformou a minha vida. Você vai subir com essa certeza, com essa segurança. A Bíblia ensina para a gente sobre segurança da vida eterna. Sabemos que nós permanecemos nele. Tem um livro no Novo Testamento só sobre isso, que é 1 João, que ensina a respeito disso. Mas olha, talvez você esteja só enganado a respeito da sua própria vida. Eu vou te falar a charada final, como é que você sabe se você é um salvo ou se você é um perdido. A grande diferença que a Bíblia ensina para a gente é que quem recebeu a Cristo como Salvador, aquele que o Senhor fez morada nele, essa pessoa não vive no pecado. Não é que ela não peca, ela peca, mas ela não vive no pecado. Agora, uma pessoa que vive no pecado, não o viu nem o conheceu. E quando chegar à presença de Deus, vai ouvir da voz de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vocês que praticam a iniquidade. Isso é assunto sério, meus irmãos. Olha, o Imersão Total, esse retiro que está por acontecer, ele é maravilhoso, mas eu não quero que vá ninguém que ainda não entregou a sua vida de verdade para Jesus. Ele não é para pessoas que ainda não nasceram de novo. Se você for assim mesmo, enganar a gente, enganar você mesmo e for lá, você vai viver um monte de coisa legal. Vai ver a presença de Deus se manifestando em áreas da sua vida. Eu conheço gente que até deixou de beber depois que foi, mas não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo antes. A razão de existir desse primeiro pré-encontro é pregar o evangelho para você, não importa se você já é evangélico. Não importa qual religião você professe, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Não é sobre um retiro, é sobre a eternidade. Irmãos, quanta gente vive a vida toda enganada e a gente percebe, porque nos frutos da pessoa ela demonstra que não houve mudança dentro de si. E a pessoa cai no adultério e continua na mentira, adulterando e enganando todo mundo. Não se engane, se você está nessa vida, você não conhece a Cristo. E cai na fornicação e permanece na safadeza, mentindo para as pessoas, às vezes para ocupar uma posição religiosa. Você não conhece a Cristo. Você precisa se arrepender antes que a morte chegue para você. Você está perdendo tempo na sua vida. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você sabe como que essa mensagem vai acabar? Se você é crente há bastante tempo, sabe. O pastor vai fazer um apelo e vai chamar lá na frente quem quer entregar sua vida para Jesus. É exatamente isso que eu vou fazer. Mas quando eu faço isso, dois perigos acontecem. Um, é a pessoa vir à frente só para desencargo de consciência, como se vir à frente mudasse a sua vida. Vir à frente é um sinal público de confissão da mudança que você está fazendo. Vir à frente simplesmente por vir, nem venha. Fica aí sentado fazendo cara de paisagem, problema seu com Deus. Conheci muitas pessoas que aprontavam a semana inteira para vir na frente no apelo no domingo e continuar aprontando a partir da outra segunda. Sabe, só tipo assim, vou lá na frente para zerar, para ficar com a minha consciência tranquila. Não, eu estou falando de uma coisa que é para a vida inteira. Eu estou falando de um nível de entrega que é por toda a eternidade. É de você poder virar a partir de hoje: Jesus manda na minha vida, não é mais a minha vontade, é a vontade dEle. Mas o outro perigo é o seguinte, é a pessoa não querer se manifestar. Eu não vou lá na frente não, porque Deus conhece meu coração, sabe, eu vou ficar sentadinho aqui. É verdade. E pode ser até que você seja salvo. Haja sinceridade no seu coração, sem vir entregar a sua vida para Jesus. Só que aí eu me lembro de uma coisa. Jesus disse assim,
Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. É claro que isso é muito além de um culto de domingo, mas você sabe o que eu aprendi nessas décadas e décadas pregando o evangelho como eu estou pregando aqui? É que quem não tem coragem de se manifestar e vir à frente confessando Jesus como seu Salvador, na frente de crente, não vai ter coragem de se manifestar lá no seu trabalho, lá na sua escola depois. Que quando a proposta chegar, quando você tiver que dizer, não, eu não vou colar, eu não vou dar cola, porque eu sou de Jesus, eu não vou dar uma nota falsa porque eu sou de Jesus, eu não vou mentir para cliente porque eu sou de Jesus, a pessoa não se manifesta, por quê? Porque ela não está disposta a se manifestar diante das pessoas. E o apelo é só o primeiro sintoma dela. Por isso que quando a gente começar a fazer o apelo, eu desafio a você, não perde tempo. Eu não sei o que vai acontecer depois que você sair daqui. Pode ser que Deus ainda deixe você ouvir uma mensagem evangelística real mais umas 3 vezes no decorrer da sua vida. Talvez mais nenhuma. Mas quando você chegar diante de Deus e Ele falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Deus sabe que Ele mandou o pastor Clériston pregar o evangelho para você. E você entendeu, e você não foi porque você não quis, porque você quis continuar preso às mesmas coisas que você estava preso. Você não foi porque você não queria ser discípulo ou discípula de Cristo. Você quis continuar tendo a sua vontade como Senhor da sua vida. Irmãos, nós somos dignos do inferno mesmo. Porque tudo que nós sabemos fazer desde que nós nascemos é pecar e continuar pecando. O Senhor Jesus estende a mão de misericórdia, Ele fala, ei, se você decide me obedecer, eu e o Pai entramos em você, passamos a fazer você morada. E aí, meus irmãos, Ele dá força para a gente para ir vencendo o pecado. E a gente cai, a gente erra, mas Ele está do lado de dentro. Ele não está do lado de fora, Ele não é simplesmente uma presença no ambiente. Ele é uma presença do lado de dentro. E a gente se levanta e a gente continua. E nunca mais a gente está sozinho na vida. Não perca tempo na sua vida. Quando eu conto para as pessoas que eu aceitei Jesus com 4 anos de idade, alguns enchem o olho de lágrima. Eu me lembro de um amigo meu, fazendo missões junto comigo, que já se converteu numa certa idade, ele falando assim, como eu queria ter aceitado Jesus novo igual você. Teria impedido tanta coisa ruim de acontecer na minha vida, estaria servindo ao Senhor desde cedo. Não perca nem mais um dia longe da presença do Senhor. Você pode se colocar de pé, intercessão, ore intensamente nesse momento. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para assumir a sua posição. Vocês podem cantar aquela mesma canção que cantaram agora há pouco, Eu Me Rendo. Intercessão. Levante um clamor nesse momento pela vida de cada um desses. Pai, eu oro por cada pessoa que ainda não foi salvo pelo Senhor. Eu oro por cada pessoa que ainda é prisioneira das coisas dessa terra. Por aqueles que ainda não foram libertos pelo Senhor. Por aqueles que ainda não estão caminhando atrás de Ti como discípulos do Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Que todo medo, todo receio caia por terra. E que eles estejam prontos nessa noite a entregar a sua vida para Ti. Eu não quero ninguém indo para esse retiro sem ter entregado a vida para o Senhor. Mas muito mais do que isso, meu Pai, eu não posso encontrar com uma pessoa que ainda não foi salva e simplesmente perder a chance num momento como esse, de ser claro, de falar a verdade da Tua palavra. Eu peço, Senhor, que eles compreendam, que eles entendam, que o Senhor deixe e fique em cada coração, meu Deus, e que essa noite pessoas entreguem a sua vida para o Senhor,
E que haja festa no céu. Que haja festa no céu, meu Pai. Enquanto esses irmãos estiverem indo à frente, entregar a sua vida ao Senhor. Irmãos, enquanto nós cantamos essa canção, você pode sair do seu lugar e vem aqui à frente declarando publicamente, a partir de hoje, que a minha vida pertença completamente ao Senhor. Nós vamos seguir cantando e vamos orar pela sua vida. Pode sair do seu lugar e venha. Mais para conhecer-te mais. Eu convido cada um de vocês que veio à frente a orar comigo, repetindo essas palavras de confissão. Eu convido toda a igreja a orar junto, mesmo que você já tenha feito essa oração um dia. Mas para fortalecer, para ajudar os nossos irmãos, eu quero que você diga assim: meu Pai do céu, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Eu abro mão dos meus pecados. Eu abro mão da minha vontade. E que no meu coração reine o Senhor. Que a tua vontade me governe. E quando eu fraquejar, que o Senhor me levante. Mas que a partir dessa noite eu seja morada, a habitação da tua presença. Que não só eu encontre a tua presença, mas que a tua presença more em mim. Muda a minha vida e faz de mim uma nova criatura do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode ir retornando.